Bom dia a todos, graça e paz. Eu resolvi fazer esse vídeo depois das polêmicas no Facebook sobre a foto que foi postada da ação dos homossexuais na parada gay, colocando o que me parece um travesti na cruz. E me chamou a atenção o quanto os cristãos se sentiram ofendidos com tal ação. E não faltou comentários como que venha fogo do céu, que Deus mate esses pecadores, que o juízo de Deus venha sobre eles e que eles sofram com a ira de Deus, coisas desse tipo que costumeiramente saem da boca daqueles que costumam se sentir advogados de um Deus impotente diante de tal ofensa, ao que me parece. E postei uma reflexão em forma de texto, mas fiquei interessado em postar o vídeo, talvez para expressar, porque as palavras nem sempre dizem o que a gente quer falar de fato, mas pensando o seguinte, o pensamento meu, diante de tal situação, diante de tal imagem, como será que Deus se sente ao ver uma atitude como aquela? Será que a nossa ofensa, quanto cristãos, é a mesma ofensa de Deus? Será que o nosso coração irado é um reflexo do coração de Deus irado? Ou será que Deus olha para essas pessoas como Ele olhava para nós, quando nós estávamos no tempo da ignorância? O livro de Atos 17, capítulo 30, diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Sabemos que na história, todos aqueles que um dia se levantaram contra Deus de alguma forma e tentaram desonrá-lo, tiveram consequências. Isso é totalmente explicável e aceito. Mas a minha pergunta é, diante de tudo aquilo que a gente vê hoje nesse vídeo, nessas imagens que a gente está assistindo, a minha pergunta é, o pecado dos homossexuais, aquela ofensa naquela imagem, ofende mais a Deus do que o nosso pecado diário? Será que a atitude desses homens, dessas mulheres que, em momentos de euforia, tentam, acredito eu, atingir não a Deus, mas aqueles que o representam de alguma forma, será que a atitude deles ofende mais a Deus do que o pecado daqueles que estão dentro das igrejas mentindo, roubando, se apegando a fofocas e outras coisas que também são pecado? Então, perguntar não ofende, é só uma pergunta. Eu não defendo a questão da homossexualidade, mas eu trabalho há 15 anos com pessoas que decidiram abandonar a homossexualidade e se entregar a Jesus. E eu sempre digo nas minhas palestras e conferências em igrejas, preparando-as para receber os homossexuais, de que a igreja durante muito tempo se preparou para atacar, para defender aquilo que acredita, mas na maioria das vezes a igreja não se prepara para receber aqueles que um dia virão à igreja, fazendo a contramão da fé, quando nós, igreja, deveríamos ir até eles e levar a Jesus. Porque, na verdade, quando nós nos sentimos ofendidos e tomamos a dor que a gente acredita que Deus sentiu, a gente se esquece de que o Deus que viu Estevão ser apedrejado foi o mesmo Deus que alcançou Saulo de Tarso. O meu desejo em relação a esses homossexuais, essas pessoas que eu vejo nessas imagens, não é que desça fogo do céu sobre eles. O meu desejo não é que eles sejam consumidos pela ira de Deus, mas o meu desejo é que a mesma graça que um dia me alcançou, alcance eles também. Que da mesma forma que um dia Deus me encontrou ofendendo a Ele, que Deus encontre essas pessoas. Eu não desejo fogo do céu, eu não desejo que Deus os fira. Eu penso que o amor de Deus não muda nesses momentos. Pregamos, cantamos, Deus me ama, o seu amor é constante, é incondicional. Quantos cantam isso dentro da igreja? Mas me pergunto, o amor de Deus é incondicional pelos crentes? O amor de Deus é incondicional por aqueles que estão dentro das igrejas? Ou o amor de Deus é incondicional pela humanidade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer pelos crentes? Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nesse dia, eu quero que você reflita sobre
a imagem que você viu. Eu sei que você tem o direito de se sentir ofendido, porque talvez você pense assim, não, mas se alguém falasse do meu pai, eu me ofenderia. Eu ficaria muito ofendido. Bom, se o teu pai não tem condições, por si só, de agir, se o teu pai não tem condições por si só de se defender, então você precisa defendê-lo. Mas Deus não precisa de advogados, Deus não precisa daqueles que querem comprar a briga, esquecendo que o amor de Deus é maior. Olhando esse ato dos homossexuais, eu me lembro do ato que eu vi em fevereiro, quando o ISE decapitou 21 cristãos, e a família daqueles cristãos desejava somente uma coisa para aqueles assassinos, que eles se arrependessem, e os perdoou. Então que nós, que não temos sofrido tanto assim, possamos entender que essa atitude dos homossexuais é apenas um reflexo de como a igreja os tem visto. A igreja sabe sim atacar, a igreja sabe sim ofender, mas nós precisamos sair até eles, nós precisamos encontrá-los e nós precisamos levar o amor de Deus. Arrependimento é obra do Espírito Santo. Mudança é obra do Espírito Santo, não é obra minha, não é obra sua. As pessoas não precisam se enquadrar nos nossos padrões para serem amadas por Deus. Então eu acredito que da mesma forma que Deus me ama, Ele ama esses homossexuais também. E esse amor tem que ser expresso através de alguém. E a minha pergunta é, através de quem? Se os representantes de Deus estão tão ocupados em querer que Deus os mate. Então, queridos, nesse dia, reflita sobre isso. Eu sei que vão vir aí críticas aos montões, mas isso não me ofende, porque morto não tem direito de se ofender. Então, que Deus te abençoe nesse dia e que você seja um instrumento para que nessa geração você possa alcançar não somente pessoas como eles, mas todos aqueles que estão perdidos no pecado. Lembre-se, o amor de Deus é incondicional por todos. E onde abundou o pecado, a graça superabundou. O crescimento do movimento homossexual não me assusta, me dá esperança. Porque quando Deus começar a trazê-los, quando Deus começar a gerar um mover de arrependimento, eles virão aos montões. Agora, a minha pergunta é, quem irá recebê-los? Muitos daqueles que deveriam estar se preparando para recebê-los estão preocupados em matá-los. Então que você leve amor, esperança e o verdadeiro evangelho, que é Deus ama, e o único que pode transformar totalmente o ser humano é Ele. Um beijo no seu coração, graça e paz.